Queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos no bloco Psicologia Espírita, que é um bloco dedicado exclusivamente a estudar lições da área comportamental, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, das ciências do comportamento de uma forma geral, que tem correlação, que tem diálogo, que tem conexão com o pensamento espírita. No bloco Psicologia Espírita estamos estudando, no momento, o livro Jesus e a Atualidade, obra da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles. Aliás, é a obra que inaugura essa célebre coleção, Jesus e a Atualidade, com vários capítulos de temas importantes, sempre ligando à figura e ao ensino de Jesus. E no dia de hoje estamos aqui, sempre em parceria, eu, Flávio Santos, e minha amiga Patrícia Lins, para estudar mais um capítulo dessa portentosa obra. Jesus e Responsabilidade, capítulo 12. Jesus e a Responsabilidade traz para nós um elemento que eu considero, Patrícia, de suma importância, que é, digamos assim, as bases, a origem, ou a semente, os pródromos do verdadeiro desenvolvimento moral e da evolução que a gente chama de evolução consciente. O que é que eu quero dizer? Na responsabilidade que Joana aqui estrutura no livro, né, no capítulo, o enfoque que ela dá à responsabilidade está associado ao despertar da consciência moral. Né? E aí eu já faço a conexão com as páginas da obra kardeciana, especialmente a Lei de Progresso, quando os espíritos dizem a Allan Kardec que o progresso intelectual antecede o progresso moral, mas o progresso moral não o acompanha imediatamente. O que significa dizer que primeiro o indivíduo desperta, porque progresso intelectual na obra da codificação não é desenvolvimento da inteligência lógico-matemática que a gente normalmente exercita na academia, na graduação, nas pós-graduações, né, que seria o ensino formal. Né? O progresso intelectual, expressão utilizada por Allan Kardec na obra básica, está associado ao discernimento, à compreensão. Ou seja, para eu evoluir moralmente, primeiro eu desperto. Primeiro eu desenvolvo discernimento, né? Eu produzo essa capacidade de discernir o que é o bem do que é o mal, o que é saudável do que não é, para a partir daí começar a tentar aplicar. Essa distância entre o discernir, despertar e o aplicar para, de alguma forma, conquistar ou ensementar, ou fixar, é o que eu acho muito interessante, porque tem uma série de nuances aí, uma série de sutilezas, né? Mas é interessante porque parece, a princípio, Patrícia, que esse tema responsabilidade se liga um pouco na abordagem que a gente fez de Jesus e justiça. Porque a justiça parece ser aquele elemento de compreensão do que é justo e do que não é, que o indivíduo, ao longo da história da sua evolução antropológica e sociológica, parece despontar nele, a princípio, talvez espiritualmente falando, como um reflexo da lei que está dentro de nós, né? Então o indivíduo vai despertando e vai tendo as primeiras noções de justiça. Só que a responsabilidade parece ser algo mais sofisticado, parece ser um repertório, porque tem a ver com o envolvimento da criatura nessa justiça. Né? Enquanto, a princípio, o indivíduo pode despertar para o que é justo do que não é, e, a princípio, esperar isso da sociedade, ou esperar isso do meio, ou idealizar, a responsabilidade é quando o indivíduo se compromete. Ou seja, ele se envolve com aquilo que ele discerne, com os valores que ele discerne. Então isso eu acho muito interessante. Joana em alguns momentos fala que o indivíduo responsável é aquele que sabe agir conforme o momento, quando pode e quando deve agir, né? Porque às vezes a gente age quando pode, no momento que não deve, ou age enquanto deve, só que não pode naquele contexto, né? E harmonizar o poder com o dever e agir de acordo, né, com o que a circunstância exige dentro dos padrões ético-morais mais elevados é uma arte muito difícil. É uma arte que precisa ser exercitada, né? Que diz respeito a essa tomada de consciência, mas que diz respeito ao desenvolvimento, inclusive, de sensibilidade, né? De inteligência emocional, de uma série de coisas que a gente vai adquirindo ao longo dos tempos. Jung, na sua teoria psicológica da individuação, a gente vai examinar isso mais para frente de uma maneira mais esmiuçada, mas a individuação de Jung, ele costumava dizer que é esse momento onde o indivíduo integra os conteúdos psíquicos que estão inconscientes, ou seja, ignorados, desconhecidos dele, a ponto do indivíduo ter
uma perfeita sintonia do ego, isso é, daquilo que ele externa com aquilo que ele é internamente. Evitando, portanto, a consciência de culpa. Porque a fragmentação do indivíduo, ou seja, o indivíduo agir ou funcionar externamente diferente daquilo que ele é internamente, é que gera essa distonia do arrependimento, do remorso, da culpa, dos conflitos, né? Então, é interessante que esse autodescobrimento, essa individuação de Jung, parece justamente esse conceito que Joana define aqui de aquisição de responsabilidade. Ou seja, do indivíduo desenvolver esse senso do que é possível fazer, do que ele deve fazer, dentro dos valores que ele já compreende, dentro do arcabouço que ele já consegue assimilar, né? E aí implementar. Então, é interessante a gente pensar a princípio nisso, né, Patrícia? A ideia de que, talvez aqui pensando que esse progresso intelectual que Allan Kardec fala é esse despertar da responsabilidade, ou seja, é um momento muito interessante da evolução, porque eu já sei, eu já despertei, eu até já sinto, o que não significa dizer que eu já aplico totalmente. Ou seja, é o começo da vivência integral de plenitude que um dia a gente vai alcançar. Uhum. Eu acho que para introduzir. Quando a gente lê esse capítulo de Jesus e responsabilidade, a gente pensa muito na noção de dever. Porque eu consigo ser responsável por um desenvolvimento da minha maturidade em relação a uma incumbência que eu tenho. No momento em que eu não tenho um dever, eu não tenho uma tarefa por fazer, nada se espera de mim. E, por conseguinte, o fato de eu ter ou não ter responsabilidade é irrelevante. Mas no momento em que eu tomo consciência, né, e é interessante porque, embora a lei de Deus esteja esculpida em nossa consciência, muitas vezes a gente leva muito tempo para poder despertar para esses valores morais. E quando a gente desperta, é quando o dever se faz presente e a gente começa a ter esse senso de responsabilidade por nossa vida. Porque até então, é como se a gente lidasse com o livre-arbítrio como a satisfação das nossas vontades. Quando a gente tem a responsabilidade, a gente começa a saber que toda ação que eu causo vai gerar uma reação. E que, portanto, as escolhas boas ou más que eu faço em função dessa liberdade que eu exercito, é algo que eu vou precisar colher lá na frente. E aí eu me lembro que Jesus, no seu amor à autonomia, ele lembrava ao ser que essa lei, que é o livre-arbítrio, era um exercício pessoal e intransferível. Então, por exemplo, eu me lembro daquela célebre passagem, né, da mulher flagrada em adultério. E aí os doutores da lei foram até Jesus, levando a mulher e perguntando o que eles deveriam fazer, porque pela lei de Moisés ela deveria ser apedrejada. E aí Jesus faz essa reflexão: aquele que tiver esse pecado, atire então a primeira pedra, e todos saem. E depois disso, ele suscita a mulher uma reflexão íntima: e então, mulher, onde estão aqueles que a condenaram? Foram embora, Senhor, pois eu também não te condeno, vai e não tornes a pecar. Então, ele deixou claro ali que não havia conivência com o erro. Naquele momento, ele suscita que ela reflita com respeito ao livre-arbítrio que ela exerceu, gerando consequências que para ela foram, inclusive, desagradáveis. Porque ela foi flagrada numa situação constrangedora, foi arrastada para aquele local, todos, né, a incriminando, e aquilo dali leva o ser a ter esse despertar da consciência. Então, a partir de agora, qual situação que você quer para a sua vida? Você quer repetir os velhos equívocos, passar por esse constrangimento de novo, ou você quer uma situação diferente? E às vezes eu acho que isso que falta na nossa sociedade atual. Porque na nossa sociedade atual a gente tem muitas distrações. A gente pode passar a nossa encarnação inteira sem despertar para a consciência. Porque efetivamente, para viver na vida material, a gente não precisa ter uma consciência desperta, né? A gente pode ser muito comprometido com a nossa profissão, com os deveres de família, sem necessariamente ter um despertar para a vida espiritual, para a minha existência eterna. Se eu acreditar, por exemplo, no viés materialista, que tudo acaba com a carne. Mas no momento que a gente é confrontado com essa realidade, nos incomoda errar,
porque agora eu tenho um aguilhão da consciência interior me mostrando que eu não estou fazendo o caminho certo. Mas mesmo nessas circunstâncias, existem pessoas que fogem disso e acabam projetando isso no outro, tentando explicar os comportamentos que tem, porque eu fui magoada, porque eu fui traumatizada na infância, porque fulano de tal fez tal coisa comigo e por isso eu justifico os meus atos, fugindo da responsabilidade, né? É verdade, você comenta uma coisa importante, que eu ia até comentar a posteriori, mas vale a pena eu fazer o gancho com o que você está falando, que é o que Joana traz em relação à abordagem que Jesus fazia. Ela resume dizendo que em todas as suas abordagens e intervenções que ela fez, aqueles que tinham alguma demanda pessoal e que o buscavam, seja demanda orgânica, seja uma questão pessoal, seja um drama familiar, ele sempre levava o indivíduo a esse despertar, né? E esse despertar tem a ver com responsabilidade. Não é à toa que Joana chama Jesus do grande psicoterapeuta, não é à toa que em alguns momentos a gente vê outros autores, inclusive, dessa linha de psicologia e espiritualidade, falando que Jesus tinha uma abordagem terapêutica. Por quê? Porque, em linhas gerais, a abordagem, grosso modo, que as psicoterapias têm, não é de dizer ao indivíduo o que o indivíduo deve fazer, né, mas ajudá-lo, o indivíduo, a encontrar, né, essa resposta que já está dentro dele. Em alguns momentos, Jesus apenas estimulava, incentivava, seja com seu poder magnético impressionante, seja com a sua presença mesmo, a sua autoridade moral e a sua sabedoria, para que o indivíduo pudesse despertar. Então, em alguns momentos, as suas perguntas e em alguns momentos a sua resposta mais direta era no sentido de fazer a criatura despertar. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é consensual, né? Fazendo uma conexão aqui mais uma vez com a psicologia, né? Isso é consensual entre os autores de qualquer abordagem da psicologia, particularmente das psicoterapias, ou seja, da aplicabilidade da psicologia e dos conceitos psicológicos em atendimento a pessoas, porque psicologia não é só atendimento a pessoas, tem outras áreas. Mas todos os teóricos, todas as escolas dizem que enquanto o indivíduo trazer uma demanda para um ambiente de um consultório, por exemplo, numa ajuda psicoterápica, onde a demanda dele parte exclusivamente, 100%, de fora para dentro, em que ele é uma vítima da situação e a realidade na qual ele está inserido, ele não tem participação nenhuma, não há o que fazer em psicoterapia. Irving Yalom, um dos grandes terapeutas atuais, né, algumas obras dele inclusive se tornaram famosas, inclusive traduzida mais tarde em filme, quando, por exemplo, há uma conhecidíssima, Quando Nietzsche Chorou, né, que é uma obra dele, um livro dele que se tornou filme, né, e outras obras. Ele tem uma obra sobre psicoterapia para terapeutas, que ele diz isso, né, que as maiores dificuldades que ele enfrentou e os desafios iniciais foram aqueles indivíduos que levavam uma realidade na qual eles achavam que não tinham participação, e o mais difícil era fazê-los entender que eles também, os pacientes, contribuíam, pelo menos em parte, com aquela situação. Essa é a ideia da responsabilidade. Jesus fazia isso, né, na mulher flagrada em adultério, na mulher pega em adultério, e em outras situações, ainda que o indivíduo não tenha responsabilidade total, né, sobre a situação, mas ele tem alguma participação na situação na qual ele vive, como espírito imortal, né? E é interessante porque Jesus tentava despertar isso na criatura. Seja um indivíduo doente, vai e não tornes a pecar, seja um indivíduo com um drama moral, ele sempre incutia. E é interessante porque quando a gente pensa em responsabilidade, a gente pensa assim, assumir a responsabilidade e ficar com culpa. Isso. E Joana vai falar o contrário. Vai falar que quase sempre a gente tende, ela começa o capítulo falando isso, né? Que a gente tende a fugir das responsabilidades. Ela faz uma alusão sutil, sem os termos técnicos, mas ela está fazendo uma alusão aos mecanismos de defesa do ego, né, que foi bem estudado por Anna Freud, principalmente, a filha de Sigmund Freud, que se dedicou especificamente a estudar os mecanismos de defesa do ego, negação, racionalização, projeção, ou seja, eu não assumo a parte que me cabe e eu tento deslocar ou compensar, né, com atitudes para me evadir, porque o ego se sente bem, já que o ego se incomoda, né? O ego é uma das partes, né, do ser psíquico, não é a parte total. E é interessante pensar que é o seguinte, Joana está dizendo uma coisa que a gente vê isso claramente em consultório, que é o seguinte: o indivíduo foge às suas responsabilidades, evitando esse desconforto do autodescobrimento, só que ao fugir,
ele vai acumulando uma demanda, um conteúdo, né? Os psicoterapeutas gostam de utilizar a figura da sujeira embaixo do tapete, né? Uma hora a sujeira começa a sair do tapete, por debaixo, né? Ou seja, e aí Joana vai dizer que, pelo contrário, ao resistir a assumir as suas próprias responsabilidades, o indivíduo caminha na direção de um grande remorso mais tarde, uma consciência de culpa mais tarde que vem e que ele tenta fugir, às vezes até com um mecanismo de fuga, ele foge apelando inclusive para substâncias químicas, para excessos de toda sorte, para a sexolatria, para a droga, para o abuso de álcool, e no qual ou nos quais ele se perturba como uma forma de evasão da responsabilidade. Então, é interessante pensar o seguinte, que às vezes a responsabilidade que Joana está dizendo aqui é justamente um preventivo para a depressão. Porque do contrário, ela vai dizer que o indivíduo foge tanto que a culpa fica ali inconsciente e explode uma hora em processo depressivo. Ela chega a dizer que esse tipo de depressão, eu não quero generalizar, porque depressão é um termo muito polêmico, né, muito delicado, não quero dizer que toda depressão é por conta desse mecanismo, mas ela está dizendo, ela diz isso em outras palavras, que a depressão desse jaez está associado a um comportamento infantil. Isso. O próprio indivíduo buscou isso, né? O que é interessante é que, assim, por que Jesus falava tanto da responsabilidade? Porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente tem um poder de mudança. No momento em que eu projeto, através de um discurso vitimista, a causa dos meus problemas com o outro, é o outro quem tem controle sobre mim, não eu. Então fica fácil, né? Ou seja, você está falando uma coisa muito interessante que liga o livre-arbítrio que você comentou, né? A responsabilidade aumenta o nosso poder de livre-arbítrio. Do contrário, eu me limito à minha liberdade porque eu me sinto escravo ou controlado por entes externos, né? Isso, sou fruto das circunstâncias, sou um papelzinho que o vento passa e leva para onde quiser. O meio social, a minha família me fez assim, no caso do meio espírita, os obsessores me fizeram ficar assim, né? Então tem essas... Quantos casos que, às vezes, é o próprio indivíduo, a mente enferma, através de um fenômeno de auto-obsessão, e que a pessoa não percebe. Ela, mergulhada nos próprios pensamentos doentios, acaba enfermando. Eu achei interessante você se lembrar disso da responsabilidade que Jesus chamava atenção, não apenas para os delitos morais, mas para as enfermidades físicas, que às vezes a pessoa somatizava no corpo aqueles pensamentos negativos e através de uma mudança de comportamento ela conseguia se libertar. Muito bom, muito bom. É interessante porque esse capítulo é rico, né? Ela chama atenção, ela faz várias chamadas de atenção nesse sentido, né? E pontua de que, na verdade, esse despertar de responsabilidade não é o indivíduo se neurotizar. O indivíduo pode ser responsável moralmente e até se equivocar durante o trajeto. Os apóstolos de Jesus, por exemplo, despertaram para a responsabilidade, mas até se fixarem na plenitude, há um caminho. Desde que o indivíduo esteja tentando acertar e no caminho ele possa errar, possa claudicar, ele está no caminho certo. Agora, não assumir a responsabilidade é sair da possibilidade de evoluir conscientemente. Porque evoluir de maneira inconsciente, todos nós estamos fazendo. Pela força das coisas, pelas provas e expiações que se abatem sobre nós, pela experiência da própria reencarnação, o indivíduo está evoluindo. Mas ninguém quer evoluir, ou pelo menos o indivíduo que já despertou moralmente falando, ninguém quer evoluir a passos tão curtos. Né, onde o indivíduo vai evoluindo fazendo mal, se saturando do mal, como eu costumo dizer, se cansando de tanto fazer o mal, né, despertando para as coisas de uma maneira morosa. A evolução consciente é quando ele toma responsabilidade sobre os seus atos e diz, não, agora eu vou optar conscientemente por aqui. É esse momento de assunção, né, de assimilação da responsabilidade, onde eu agora tenho consciência que eu posso semear. Ela diz isso, né? Semeias e colherás, né? Exatamente. Colherás conforme semeares. Enquanto você falava sobre isso da responsabilidade, eu me lembrei que a responsabilidade é meio como o amor. Ela é um meio e um fim em si mesmo. Por exemplo, tem uma parte em Evangelho segundo o Espiritismo que há uma mensagem falando sobre os superiores e os inferiores. Então, observe que as pessoas que têm o poder sobre uma população, seja na política, seja até um chefe de família, seja uma pessoa influente na sua comunidade,
ela tem a responsabilidade porque os seus atos se refletem naquele contexto na qual ela está submetida. Muitas vezes o ser ainda não tem elevação moral suficiente, inclusive, para direcionar aqueles espíritos, né? Aquelas pessoas. Mas o fato de exercer esse poder temporário acaba fazendo com que essa responsabilidade também tenha a finalidade de evoluir. E aí, se a gente for pensar na responsabilidade de Jesus, devido à sua elevação moral, né? E aí, quando a gente tem lá em Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, e Jesus, vindo as multidões, subiu no monte e começou a falar, né, para aquelas pessoas. Veja o senso de responsabilidade. Tem uma mensagem de Emmanuel que ele vai dizer: enquanto algumas pessoas que têm o poder transitório da terra, ao verem as multidões, conspurcam os recursos que poderiam amainar a fome ou aplacar a dor, Jesus, ao ver as multidões, saiu a semear, né? Saiu a falar sobre as verdades eternas e a estimular essa independência dos indivíduos. E veja, Patrícia, que Joana, em algum momento aqui do capítulo, ela chega a citar a questão da renovação moral. Ela diz com essa mesma palavra, essa mesma expressão aqui, em algum momento, conectando, portanto, o tema da responsabilidade com a necessidade de renovação moral. Inclusive em relação aos processos enfermiços, né? Renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando o ser para os cometimentos elevados a que se destina. Eu fiquei pensando o seguinte: responsabilidade nesse aspecto que Joana está definindo tem a ver com eu me dar conta que eu preciso me renovar o tempo todo. Que eu preciso crescer moralmente o tempo todo. Porque aí eu assumo minhas responsabilidades. E ela acaba o capítulo dizendo mais ou menos assim, não estou citando de cor não, mas mais ou menos assim: não transfiras a responsabilidade para ninguém. Porque se não fizeres isso, permanecerá saudável. Né? Ou seja, ainda que o indivíduo claudique, ainda que o indivíduo, né, esteja no esforço evolutivo, porque não necessariamente alcançou a plenitude, a responsabilidade é se despertar. Eu diria até mais, é o fruto do despertar, né? Porque eu me desperto a consciência, mas a responsabilidade moral nesse sentido é eu me dar conta que eu preciso aplicar esses valores para os quais eu despertei. Então isso é interessante. Se eu vivo assim, assumindo a responsabilidade por aquilo que me sucede, tudo que me sucede, a visão espírita me ajuda ainda mais nisso, porque fala de causas atuais e causas anteriores. Tudo que me sucede, eu tenho algum nível de responsabilidade. Quando eu digo nível de responsabilidade, não quer dizer que não haja situações que eu passe, que eu não provoquei, mas de alguma forma está em curso na lei de causa e efeito, nas minhas necessidades espirituais, nas minhas necessidades evolutivas, passar por aquelas circunstâncias. Né? Então, eu não quero dizer que o indivíduo deva se culpar por tudo que acontece, porque há situações que ele não provocou, mas que lhe abatem. Né? Uma situação moral, uma situação específica que ele não provocou, uma enfermidade, ele vive saudável, ele não é fruto dos excessos e a enfermidade acomete ele. Mas ainda assim, há algo que desponta do seu mundo íntimo, mesmo que seja algo pretérito, né, que vem agora como uma necessidade de aprendizagem, de crescimento, de aceleração do próprio progresso. Então é interessante isso, né? Essa ideia de assumir as responsabilidades, porque é algo muito mais profundo do que apenas analisar o que é certo e o que é errado e se achar certo e errado em determinadas circunstâncias. Né? É uma tomada de consciência e de postura moral, né, perante a vida, e um desejo de aplicar aquilo que já se sabe, né? E é interessante que a gente tenha responsabilidade pelos nossos atos e também por aquilo que a gente não necessariamente faça explicitamente, mas até a nossa presença, ela vai dizer que quem tem a responsabilidade tem uma espécie de lucidez que não necessariamente a sua presença seja notada, mas a sua ausência com certeza é percebida, né? Então esse senso de responsabilidade gera um equilíbrio em outras pessoas. Nós o tempo inteiro estamos irradiando para as outras pessoas aquilo que jaz em nosso mundo íntimo, né? A gente irradia isso. E o senso de responsabilidade é esse norte, esse discernimento, esse equilíbrio tão importante nas relações conturbadas que a gente tem, né, atuais. Muito bem, meus amigos.
É isso, eu acho que deu para contemplar o capítulo Jesus e responsabilidade. Estamos aí concluindo esse momento do capítulo 12 e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Oi, seja bem-vinda. Ô, Bengala! Meu Deus, vocês estão gravando vida. Acabamos de acabar, amiga. Um capítulo, vou tentar gravar o segundo aqui. Seu filho tá dormindo, cochilando, roncando, já botei ele na cama. Pedro perguntou por você. Não botei não. Não, acho que não. Dormiu agora, roncando. Vai lá ver só se ele tá no meio Que da bom cama que você conseguiu. ou já caiu da cama. Não consegui, não. Não conseguiu? Não, mas a bengala aí. É aquela bengala, mas tem que ser. Com a É lá do Caminho das muleta. Árvores, né? Essa bengala eu comprei pra Pedro, na apresentação dele da escola. Eu acabei de comprar, mas isso aqui é uma bengala, entendeu? Não dá. Rapaz, agora se eu tô na rua sendo sequestrada, essa criatura quando vê essa câmera. Laís, eu tô com o celular aqui. Se você liga qualquer coisa, eu tô aqui. Eu tô de olho. Agora vem cá. Patrícia veio pra cá pra gravação? Não, mas... Gente, pelo... Aí, o castigo divino. Vou reclamar.